Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. Esse é um trabalho da Igreja Batista Pérola dos Mares, que todos os dias tem alguns minutos de reflexão na palavra do Senhor. Um desafio um tanto quanto estranho. Ao longo da vida do ser humano, todo ser humano encontra muitos desafios. Uns mais, outros menos, mas todos nós encontramos e enfrentamos desafios nessa caminhada. Já começa ao nascermos, o que já representa um enorme desafio. Depois de passarmos 9 meses no útero materno, chega o momento de nascer. Então, deixar o útero materno para enfrentar essa situação, esse mundão cá fora, cheio de dificuldades, cheio de percalços, cheio de problemas. Mas também não dá para ficar lá o tempo todo. O tempo que se passa lá tem prazo de validade. Venceu o prazo, é preciso desocupar o espaço. Não tem prorrogação. Mas falando em desafios, lembro de um líder, de um certo líder, pastor de uma determinada igreja, que fez um desafio com seus liderados. Não se tratava de angariar fundos para a aquisição de um terreno, para trocar o carro da igreja, para substituir ao bancário do templo, para climatizar o salão de cultos, nada disso. O desafio dizia o seguinte: ficar 30 dias sem murmurar, sem se queixar. Ficar 30 dias sem murmurar, sem se queixar. Ele foi além. Ele confeccionou adesivos para serem colocados nos carros, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, em qualquer lugar onde pudessem ser vistos com facilidade. E nesses adesivos estava escrito assim: sou adorador e não murmurador. Sou adorador e não murmurador. Que desafio, não é mesmo? Esse irmão e colega pegou pesado. Quem já não se queixou de alguma coisa? Não me refiro ao longo da vida, me refiro ao dia de hoje. Muito provavelmente nós já nos queixamos de alguma coisa desde quando acordamos e iniciamos a lida do dia em curso. Com certeza. Queixas e murmurações podem custar muito caro. Pode-se pagar um preço muito elevado por isso. O povo de Deus, o povo de Israel, os israelitas, assim chamados, que saíram da escravidão do Egito, vamos pensar um pouco neles. Eles que saíram do Egito não chegaram a ver a terra prometida. Uma nova geração se formou durante o tempo que permaneceram no deserto, entre a saída do Egito e a chegada à terra prometida. Aqueles que saíram não chegaram. E por que isso se deu assim? Pelo simples fato de terem eles murmurado, terem se queixado, terem reclamado durante a tal travessia. O apóstolo Paulo, ele faz referência a isso quando escreve a sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo também 10, referindo-se exatamente ao episódio do povo de Israel, ele diz assim: e não se queixem, como alguns deles se queixaram, referindo-se ao fato lá, e foram mortos pelo anjo destruidor. Paulo resume, bastante resumido, essa situação dele que ele coloca aí. Se queixaram e não foram adiante, ficaram no deserto. Pois é um fato notório. Paulo viveu e escreveu aos crentes em Corinto muitos séculos depois daquilo que ocorreu lá. No entanto, ele cita o fato como um exemplo a não ser seguido. Não façam como eles fizeram. Olha o que deu a vida deles. Eles não foram adiante. E aos leitores da sua carta aos Filipenses, aos crentes em Filipos, ele escreve no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, 2, versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. Um versículo tão pequeno, mas que está uma verdadeira paulada, não? Façam tudo sem queixas nem discussões. Eu lembro de um sermão que eu ouvi,
Uma certa ocasião, o pregador deu o seguinte título à sua mensagem: não reclame, clame. Não reclame, clame. Quem sabe esteja aí, pelo menos parte do segredo. Quando chegar aquela vontade de murmurar, de reclamar, se então nós voltarmos para Deus e clamarmos a Deus por misericórdia e força, para que possamos vencer e mudar definitivamente da condição de murmuradores para adoradores. Deus, que sempre está pronto a nos socorrer, sempre está atento, Ele está sempre pronto a nos auxiliar e vai nos socorrer. Ele virá ao nosso socorro. E isso fará com que nós sejamos pessoas diferentes a partir de então. Aqueles que nos cercam, que nos conhecem, vão logo perceber que algo está diferente. E vão notar que algo em nós mudou. Agora, lembra da receita daquele pastor que desafiou aquela igreja? 30 dias sem reclamar, sem murmurar. Quem sabe nós possamos alterar, eu diria assim, diluir um pouco essa receita. Em vez de estipular 30 dias de uma vez só, podemos talvez fazer gradativamente. Ficamos um dia sem murmurar, depois 2 dias seguidos sem murmurar, depois uma semana, e vamos adiante, vamos ter 2 semanas, e assim sucessivamente até que nós alcançarmos a meta estabelecida. Aí então estaremos prontos e em condições de seguir em frente. E em lugar de reclamar, vamos proclamar. Em vez de reclamar, vamos proclamar que Cristo Jesus é o único caminho que leva ao céu. É um desafio e tanto. E é um desafio um tanto quanto estranho. Topas o desafio? Isso só nos dará crescimento. Que Deus nos dê forças. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu colocas diante de nós desafios. E nós precisamos abraçar certos desafios porque nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver nossa vida espiritual, nosso relacionamento contigo. Portanto, Deus, ajuda-nos. Venha ao nosso socorro, Senhor. Ampara-nos e orienta-nos em tudo. Porque nós queremos, mais do que nunca, te servir mais e melhor. Em nome de Jesus. Amém.